Alô, meus amigos da FESA, um abraço para todos vocês. Aqui estamos nós nos reencontrando de forma virtual, depois de alguns dias de ausência. E para mim é uma honra, é um prazer compartilhar com vocês de mais um momento de aprendizado para todos nós, principalmente nessa época onde nós estamos enfrentando talvez um dos maiores desafios da humanidade com a pandemia. Então, obedecendo ao que determinam os decretos governamentais, a Organização Mundial de Saúde, estamos aqui no isolamento material, mas não espiritual. E eu fico muito grato à Casa FESA por esta oportunidade de aprendizado, mais um aprendizado, na verdade, para mim, certo? Em me convidar para conversar com vocês sobre algo que, neste momento, é de extrema importância, que é a fé. Essa fé que faz parte das chamadas virtudes teologais, que Paulo expressou na sua primeira carta aos Coríntios, no capítulo 13, e que às vezes é vendida como se fosse mercadoria e às vezes ela não é bem explorada pelo ser humano, principalmente devido ao nosso estágio evolutivo, ao momento da nossa encarnação atual, pelo qual passamos todos nós, estamos passando. E muitas vezes, sem questionar nenhuma religião, porque todas as religiões são frutos de Deus, mas muitas vezes aquelas que se baseiam em princípios dogmáticos limitados, que querem impor às pessoas uma crença como maneira de escravizar mentalmente as pessoas, às vezes vendem a fé como algo que pode transformar literalmente o impossível no possível. Quando nós sabemos que quando Jesus disse que a fé remove montanhas, estava falando sobre o aspecto moral, o aspecto intrínseco a cada espírito, a cada ser humano. E um dos exemplos mais contundentes sobre esse aspecto de que a fé que Jesus nos ensina está no Evangelho de Mateus, no capítulo 17, nos versículos 13 a 20, quando os discípulos tentam curar o que eles faziam com frequência, porque eles estavam perto do magnetismo de Jesus, e eram espíritos, embora pessoas humildes, eram evoluídos, eles tentam curar um jovem que estava obsidiado e considerado possuído pelo demônio, que alternadamente se atirava no chão, no fogo, na água, e foi levado pelo seu pai para que os discípulos, impondo as mãos sobre ele, sobre esse jovem obsidiado, pudesse curá-lo daquele mal, ou seja, tirá-lo do domínio do demônio, que era a crença que existia. Entretanto, os discípulos não conseguiram realizar a cura esperada. E o pai do jovem se dirigiu a Jesus: ó mestre, por favor, cure meu filho. Já o levei aos seus discípulos e eles não conseguiram curá-lo. E tem um trecho interessante nessa parte do Evangelho, porque Jesus diz: ó raça de víboras, homens sem fé, quanto tempo terei ainda de viver entre vós? E é interessante porque esta frase de Jesus, esse carão do filho de Maria, não foi dirigido a ninguém a não ser os seus discípulos. Ele se refere de uma maneira muito dura da sua posição altamente evoluída em termos morais e espirituais, e ele se refere aos seus discípulos, chamando-os homens sem fé, repreendendo-os, e ainda diz assim: quanto tempo eu terei que ficar entre vós? Quer dizer, sabia no seu grande nível de evolução, que ele estava ali no meio de uma galera que, na verdade, ainda tinha muito que aprender. E Jesus impôs as mãos sobre o rapaz e imediatamente ele ordenou que o demônio saísse do rapaz. Não podemos interpretar isso literalmente,
Porque, primeiro, não existe demônio, como é ensinado pela teologia convencional. E segundo, porque a ordem de Jesus foi emanada da sua vibração espiritual, do seu magnetismo pessoal, da sua energia, que todos nós hoje sabemos, está provado pela ciência, que existe uma energia que permeia todo o universo. E a fé está intrinsecamente ligada a essa energia. E Jesus realizou a cura em poucos instantes, que os discípulos todos reunidos, eu estou achando graça aqui, porque é interessante. Nossa, como Jesus era evoluído, gente. Imaginemos nós quanto aqueles discípulos não devem ter suado ou tentado tantas vezes curar aquele rapaz, mas a fé que eles tinham não era o suficiente. Por quê? Porque a posse de um ser humano por uma entidade espiritual do mal, se a entidade tiver uma evolução não moral, mas que seja superior, porque tem espíritos que são do mal, mas são gênios, entendeu? E quando esses espíritos enfrentam pessoas que, embora tendo fé numa crença, numa religião, mas não têm aquilo que é importante na execução da fé, que é a certeza absoluta de combater o mal, os espíritos do mal levam a melhor. E foi o que aconteceu com os espíritos, com aquele espírito que estava naquele jovem. Então Jesus curou aquele rapaz. E depois, diz o trecho, preste atenção, em particular, nós precisamos entender que o Novo Testamento é o maior, melhor, mais profundo e mais completo tratado de psicologia humana do mundo em todos os tempos. E precisamos entender que Jesus tinha os seus 12 discípulos principais e tinha outras dezenas de seguidores, também discípulos, mas que não eram os 12 principais que estavam sempre em companhia dele. Pois bem, e diz o texto, em particular, o que é que significa isso? Que Jesus tinha suas reuniões fechadas com seus discípulos, provavelmente reuniões onde existiam fenômenos mediúnicos, mas sobretudo onde Jesus de Nazaré transmitia seus ensinamentos, fortalecia a fé daqueles homens. E em particular, os discípulos que ficaram muito sem graça, com certeza, diante daquela situação vexatória para eles, perguntaram, mestre, por quê? Porque, veja bem, não foi um discípulo só. Não foi Pedro, não foi o Judas, que era discípulo de Jesus, que é aquele que não foi Levi, não foi nenhum dos discípulos, certo? Era um único discípulo. E eles perguntaram, mestre, por que foi que nós não conseguimos expulsar aquele demônio? Ele disse, porque vós não tendes fé. Se tivesseis fé semelhante a um grão de mostarda, tu dirias a esta montanha, move-te daqui, e ela se moveria. Ou seja, os discípulos, segundo ficou comprovado pelo ensinamento dos codificadores que vieram resgatar a pureza e a profundidade da mensagem de Jesus, eles não tinham a força magnética, o magnetismo necessário para se sobrepor, todos eles, à força de um único espírito que estava obsediando aquele jovem. Então, esta é a grande lição deste trecho de Mateus do Evangelho sobre a fé. Allan Kardec, no capítulo 19, que é o capítulo ao qual nós estamos nos referindo, ele fala em vários pontos sobre vários tipos de fé. E, inclusive, no mesmo capítulo, no final do capítulo, tem uma mensagem de um espírito protetor que confirma as palavras de Kardec, dizendo que a fé tem dois aspectos, o material e o espiritual. E é verdade. Inclusive, esse espírito protetor que não se identificou, ele disse que a fé verdadeira é aquela que pode encarar a razão em qualquer época da humanidade. Ou seja, a fé, ela não pode ser uma fé cega, feita apenas de um impulso emocional, sem uma retaguarda moral e de força de vontade que leve aquele que tem fé e quer mudar alguma coisa a conseguir sucesso, a conseguir êxito. Por quê?
Porque a fé, ela está intrinsecamente, eu estou repetindo essa palavra hoje, né? Treinei bastante. Bom, não riam, por favor. A fé, ela está inegavelmente, pronto, vou usar outra palavra, inegavelmente ligada e sujeita às leis da ciência, porque a ciência é algo criado pelo Deus universal, o Criador de todos os cosmos. Então a ciência, ela precisa ser respeitada e não pode haver uma fé que confronte a ciência em qualquer momento, porque até mesmo os fenômenos desconhecidos, onde às vezes a medicina convencional não consegue obter sucesso, mas um processo de fé, de uma cura espiritual ocorre, é porque existem fenômenos implícitos ali que ainda não são conhecidos da ciência atual, certo? Eu vou aqui me lembrar de um fato interessante, que eu morava no Rio de Janeiro, eu já contei essa história algumas vezes e vou contar agora rapidinho, são duas histórias que eu vou contar, e eu morava em São Cristóvão, e quando eu pegava o ônibus para ir para o Abril Cultural, que eu trabalhava na Abril, tinha uma rua onde existia uma árvore no meio da rua, certo? E com uma luz piscando o tempo inteiro. Os ônibus passavam nesta mão pelo lado direito da árvore e os que vinham, aliás, era mão única essa rua. Pois bem, por que eu estou falando isso? Porque eu fui informado um dia conversando com uma professora de história que sentado ali no tronco daquela árvore estava Dom Pedro I, num estado etílico meio evoluído, no mau sentido, é claro, tinha tomado umas e outras, no dia que a princesa Leopoldina chegou, que seria o seu futuro esposo. É um fato que a história oficial não conta, essa professora me contou, pode ser verdade, creio que sim. Agora, por que eu estou falando sobre isso? Porque não sei por que razão me ocorreu algo tipo assim. Imaginemos que naquela época, Dom Pedro, que tinha tomado, como eu já falei assim, umas e outras, segundo o depoimento dessa professora, não é? Do Rio de Janeiro, digamos que ele visse ali um avião passar, que não existia avião na época. Ele iria, talvez morrer de um susto, ou se preocupar, ou quem iria conceber que um dia o mais pesado que o ar voaria? Ou seja, seria considerado um milagre. Então eu estou fazendo essa colocação aqui, parecendo fora do contexto, mas mostrando que aquilo que não está ainda no conhecimento da ciência, do nosso conhecimento, que pode ser extraordinário, mas na verdade é um fato que obedece às leis imutáveis de Deus e que só são confirmados quando chegar o seu tempo previsto. E a história do Dom Pedro foi apenas para mostrar que a pessoa, para ter fé em alguma coisa, precisa estar preparado, inclusive qualquer que seja o seu nível, até para tomar decisões com relação ao seu cargo, à sua função. Ou seja, Pedro I, naquele momento, ele não estava preocupado com a pessoa que ele era, ele não tinha a fé necessária para ele entender a importância do seu cargo e da sua posição. A outra história que eu vou contar é uma história que aconteceu na cidade de Nova Cruz, onde eu morei durante muito tempo, e tinha um casal de idosos, seu Pedro Coutinho e dona Dondon, religiosos assim, ela filha de Maria, ele filho de José, né, ele Mariano, enfim, aquelas coisas, né, que ainda tem até hoje, porque a gente respeita muito da Igreja Católica. Faziam as 9 primeiras sexta-feira, na época da procissão de Corpus Christi, seu Pedro Coutinho conduzia aquela cruz que tinha a imagem de Jesus, entendeu? A cruz sacrificial, né? E eram católicos assim, muito praticantes mesmo, pessoas assim bondosas, já idosos. E um dia bateram a porta lá da casa do casal que morava sozinho. E seu Pedro, ingenuamente, foi abrir. Tinha aquelas travas antigas, né? E ele abriu a porta. Quando ele abriu, um ladrão tentou entrar em casa. E ele tentou não deixar que o ladrão entrasse. O ladrão tomou da mão do idoso aquela barra, não uma barra, mas aquele pedaço de pau, aquela trava, e bateu na cabeça do seu Pedro.
e ele caiu. O ladrão depois ficou provado que era uma pessoa jovem, de 40 anos, já conhecido na cidade por pequenos furtos. E quando o ladrão tentou colocar a mão dentro para abrir o ferrolho e entrar, Dona Dondon, que na época tinha 87 anos de idade, disse, literalmente, valha-me Nossa Senhora, e se dirigiu ao homem e conseguiu tomar a trava da mão dele, fechar a porta e expulsar o ladrão. A fé desta mulher em Maria Santíssima foi que permitiu que ela tivesse, com sua força moral, com o seu magnetismo pessoal, superado aquele momento de dificuldade e vencido, através da fé, aquele obstáculo e conseguido salvar a vida do seu esposo, do seu marido idoso. E nós temos dezenas de histórias que contam episódios parecidos, de mães que conseguiram pular alturas para salvar filhos, certo? De pessoas que conseguem fazer algo inimaginável por conta de uma necessidade momentânea e que realmente são fatos verdadeiros. Então nós precisamos, como espíritos que somos, entender que a fé que cura, a fé que tem força, é aquela que é baseada não só no respeito às leis físicas, mas que são principalmente oriundas da força magnética que existe em cada um de nós. Nós sabemos que existem tratamentos onde as pessoas, independente do tratamento médico, que é o que deve ser respeitado, conseguem avanços na evolução da sua cura, porque tem uma fé forte, tem uma fé baseada não no fanatismo, porque a fé, se ela for um fator de congregação entre os homens e entre as religiões, ela é algo positivo, mas se ela for uma fé exclusivista, ela é motivo de dissensões. Todas as religiões, todas sem exceção, pregam a necessidade de se ter fé. Entretanto, quando uma religião é baseada ou inspirada num dogmatismo, em rituais exteriores, sem a correspondência interior da religiosidade que deve estar dentro das pessoas, a fé, que é algo magnético, pode se transformar em objeto de discórdia. Aliás, é por isso que a humanidade passa pelos conflitos que passa. Porque a religião sem religiosidade, onde cada um quer ser o autêntico representante ou procurador de Deus na Terra, e às vezes conduz rebanhos de pessoas humildes e menos informadas, esse tipo de crença religiosa que usa a fé para submeter os outros, os menos informados, a um contexto religioso que não tem outra visão a não ser a conquista de bens materiais, ela é motivo de discórdia. Porque, na verdade, quando Jesus esteve aqui, ele não pregou a religião oficial. Pelo contrário, ele combateu a religião oficial da sua época. Mas todas as religiões são boas, desde que usadas como um motivo, como uma força para unir as pessoas. O apóstolo Paulo, na sua carta aos Gálatas, no capítulo 5, ele tem um ensinamento muito interessante. Estava havendo uma contenda na época entre os Gálatas e ele fez uma série de repreensões. E ele diz literalmente, porque Paulo era a favor da circuncisão, mas ele diz nesse trecho o seguinte: aquele que for circuncidado, todos devem ser circuncidados, mas aquele que for circuncidado e não estiver em Jesus, de nada valerá. Ou seja, a lei tinha que ser respeitada, porque o próprio Jesus respeitava a lei. Jesus respeitava a lei. Ele ia ao templo na época propícia da Páscoa dos judeus, ele usava o templo, o púlpito, para fazer ter o seu contato, transmitir seus ensinamentos. Ele respeitava a lei mosaica e, inclusive, pedia às pessoas que respeitassem, mas que se livrassem dos dogmas
e transformassem a sua vida baseadas nos ensinamentos amorosos. Por quê? Porque Jesus de Nazaré substituiu o Deus vingativo, Senhor dos exércitos, por um Deus misericordioso. Tudo uma questão de evolução. Tudo uma questão de evolução. Jesus de Nazaré, inclusive, chegou no momento onde vários avatares, ou seja, seres iluminados como Buda, Platão, Sócrates e tantos outros, tinham trazido o fermento, a semente exatamente do ensinamento completo do amor ao próximo, que se concretizou na figura de Jesus de Nazaré. E o próprio apóstolo Paulo, também numa das suas cartas, neste caso na Epístola aos Coríntios, primeira carta aos Coríntios, no capítulo 13, ele tem aquela lição extraordinária. Semelhante àquela lição, exatamente ao Sermão da Montanha. Um dos trechos mais belos de todo o Novo Testamento, que fala sobre o amor. Um texto que vence todas as barreiras teológicas, apesar de terem o pomposo título de Virtudes Teologais. Bonito o título, bonito. Mas mais bonito é o seu conteúdo, quando Paulo ensina que não adianta ter uma fé que remova montanhas, não adianta ser mais forte do que o sino que retine, nada adianta isso ao longo da sua epístola, se nós não tivermos dentro de nós algo que se chama amor. E o Espírito Protetor, que dá a sua instrução no final do capítulo 19 do Evangelho segundo o Espiritismo, diz exatamente isso, que a fé é a mãe do amor. A fé, ela é a mãe de todas as virtudes. E o próprio Paulo, voltando à carta dos Gálatas, ele diz que as virtudes que todos nós trazemos, que são os frutos do Espírito, são a paciência, a bondade, o amor, o carinho, a atenção, a piedade e principalmente o autoconhecimento, ou seja, o que vem dentro de nós. Ou seja, para que nós possamos raciocinar sobre a fé e ter a certeza de que nossa fé ela é baseada na lei de Deus, sem transgredi-las, para que isso ocorra, nós precisamos vencer o pior dos nossos inimigos, que alguns irmãos de outras religiões dizem que é Satanás, mas não é porque Satanás não existe. Porque o maior dos nossos inimigos, muitas vezes, somos nós mesmos. E Paulo diz na sua carta aos Gálatas, que dentre os frutos do Espírito, ou seja, aquilo que o Espírito traz já de outras vidas, dentre esses frutos, o principal, ou um dos principais, é o conhecimento de si próprio, ou seja, o autocontrole. Porque sem o equilíbrio emocional não pode haver uma fé verdadeira. E na sua conclusão, no fim da sua carta, o apóstolo Paulo afirma exatamente isso, que existem as três principais virtudes, que são a fé, a esperança e o amor, ou seja, a caridade. Porque a caridade, ela é, digamos assim, ela é a verdadeira essência do amor universal, do amor que muitos de nós um dia alcançaremos, embora talvez não a curto prazo, mas com certeza teremos, através do nosso aprendizado, a oportunidade de conhecer. Disse o autor de um livro chamado O Livro das Virtudes, que uma pessoa sem fé é um barco à deriva. Olha que coisa. Uma pessoa sem fé é um barco à deriva. E é verdade, porque a fé, ela é importante, é necessária. Todos precisam ter fé. O que seria dos grandes cientistas que, embora não fossem religiosos dentro do termo tradicional, tiveram fé, acreditaram na sua capacidade e, através da intuição recebida
por meio desse elo magnético e energético que liga os seres humanos ao mundo espiritual, conseguindo inspiração para realizar os seus objetivos. O que seria se essas pessoas não tivessem esse tipo de fé? Portanto, é importante que nós possamos entender que a fé que cura, que faz com que nós cresçamos, que nos ensina a amar o próximo, que eleva o nosso moral espiritual, porque tem também o moral espiritual, é a fé baseada única e exclusivamente no amor ao próximo, na capacidade de amar o próximo e na certeza de que, fazendo a todos os outros o que queremos que nós façamos a nós mesmos, com certeza nós teremos cada vez mais uma fé que vai nos levar a um crescimento espiritual. Eu agora vou pedir a vocês um momento de compreensão, porque eu criei coragem para fazer uma música aqui no final dessa nossa conversa. E eu espero que consiga sair, né, assim, desse desafio a bom tempo. É uma música uma versão livre que eu criei para uma música gravada em 1969, certo? Por Malcolm Roberts, um cantor inglês, que foi o segundo colocado no Festival Internacional da Canção daquela época. 69, eu não era nem nascido ainda. Não, já era assim, já. Pois bem, e eu fiz uma adaptação livre para essa música que está no CD Canções Fraternas Volume 1, que eu fiz para a FESA. Chama-se A Maior das Heranças. Só amor pode iluminar e também nos levar a ser mais feliz. Jesus pregou a fé e a esperança, mas a herança maior que ele nos deixou foi o amor. O caminho que conduz até Deus é a lição de Jesus. Viver para ajudar, socorrer, amparar, perdoar, servir sorrindo. Isto é o amor. Oh, meu Pai, me ajude a caminhar. Não quero naufragar no mar das tentações. Meu Deus, me faz instrumento da paz, para que eu possa plantar o amor em muitos corações. O caminho que conduz até Deus é a lição de Jesus. Viver para ajudar, socorrer, amparar, perdoar, servir sorrindo. Isto é o amor.
temos fé, tudo vai passar. Que Jesus nos abençoe.